Boa noite. Vamos seguir aqui com o livro Uma Variedade de Reuniões. Estou relacionado à Assembleia, uma Assembleia exercitada, como os irmãos costumam falar, né? Bem exercitada, assim, a palavra, né? Conhecendo a sã doutrina, ela terá essas atividades, várias reuniões. Está o microfone ligado aqui. Pronto. Então, a gente viu ontem um pouco, né, dessa questão do, do cuidado que os irmãos devem ter, estar julgando aquele que está falando, lembrando que não é a pessoa, não é questão de gosto, nem birra com a pessoa, mas é o que ela está expressando ali em palavras. Então, o julgamento é o que ela está passando para a Assembleia. E é necessário que quando um irmão abre a boca para falar na Assembleia, ele está edificando todos da Assembleia. E se ele fala algo que não condiz, então ele está passivo a julgamento, tem que ser corrigido. E essa correção não é para diminuir ninguém, não é para humilhar ninguém, não é para entristecer, desanimar, é porque muitas vezes a gente pode estar sinceramente enganado. Nós podemos estarmos sinceramente enganados, porque a confusão que existe hoje no, na grande casa, né? Essa grande casa onde todos nós que professamos o cristianismo, nós fazemos parte dela, é uma confusão que atinge qualquer um. Não existe ninguém aqui imune. O remédio para que a gente vá se livrando de má doutrina, de erros, é realmente, como já foi orado aí, nos colocarmos em dependência de Deus e pedirmos a Deus mesmo que nos ajude, nos revelando assim a verdade. Na verdade, assim, existe um princípio, né? Eu quero só compartilhar aqui com os irmãos, que isso é muito bom para nós. Só um momento aqui que eu acabei saindo. Deixa eu voltar aqui. Todos conhecem bem isso aqui. João, vamos ver aqui. João 7, 17. Que o Senhor fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Tá? Que o princípio é a gente querer fazer a vontade de Deus. E Deus vai revelar para aquele que quiser fazer a vontade dele a doutrina para que ele possa realmente
atuar na vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente quer conhecer. Aqui não diz, se alguém quiser conhecer a vontade de Deus, mas é fazer, tem que ter a intenção de obedecer, de agir dentro daquilo que a gente deseja aprender verdadeiramente de Deus. Então, é uma sinceridade diante de Deus aqui, né? E a gente pode se descuidar também, na nossa fraqueza, estarmos sinceramente também enganados em alguma coisa. Porque muitas vezes a gente não está pensando em fazer bem a vontade de Deus, mas está com algum outro tipo de pensamento. E a gente pode cair em um laço, né? Pode cair no laço do. Então, isso aqui é um princípio. Os irmãos ensinam muito isso aqui. Esse versículo aqui é uma chave para aprendermos as coisas do Senhor, conhecermos as coisas de Deus. Vou voltar ali. Então, o julgamento é por isso, porque existe a sã doutrina. Fora da sã doutrina, não está sã, está doente. A sã doutrina é porque não está doente. Eu vou continuar nessa parte aqui, foi de onde a gente seguiu, e se houver algum comentário, algum pensamento, irmão, pode tocar aí a mãozinha aí, sinalizar, ou pode falar aqui, que na hora eu paro de falar e deixo o pensamento aí. Dal. Dal? Só um versículo para poder corroborar com o que o irmão falou aí, rapidinho antes do irmão começar a leitura, que está em 1 Coríntios 13, versículo 9, que vai dizer aí: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então é muito bom a gente ter isso bem claro nas nossas mentes, né, que a gente está aprendendo e a gente vai passar a vida toda aqui, vai conhecer em parte. A gente só vai estar com todo o conhecimento do nosso Senhor quando estivermos com o nosso Senhor, né, transformados, perfeitos, né? A gente vai conhecer Ele face a face e, e vamos conhecer Ele perfeitamente, né? Porque nossa mente hoje, né, não consegue compreender totalmente as coisas do Senhor. Então, o Senhor vai nos dando por partes, né? Então, em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Então, é bem interessante também notar que esse versículo está dentro de um capítulo que fala do amor. E o amor é o óleo para que essa engrenagem funcione bem, né? Então, tanto tem que haver amor no irmão que vai julgar e, porventura, corrigir aquilo que foi expressado pelo outro irmão, que está não condizente com as escrituras, com a sã doutrina, como o irmão Dalben falou aí, e também tem que estar no amor aquele que vai receber esta correção, para sofrer, né, a correção advinda do Senhor, porque é muito importante que haja o julgamento na Assembleia. Disso depende a saúde da Assembleia, né? Porque em 1 Coríntios 5 vai dizer, né, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então é importante que haja esse exercício de julgamento para que o pecado, a má doutrina não levede toda a massa, né? Não contamine, e a gente continue na sua doutrina, continue firme na palavra do Senhor,
em agradar e em obediência ao nosso Senhor. Só queria deixar esse pensamento. Eu vou seguir com você aqui, Alexandre. Esse versículo 10 diz assim: quando, porém, o que a gente sabe em parte, né? Como o irmão falou aí, está escrito, mas assim, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso aqui, quando, porém, vier o que é perfeito, isso aí é o estado glorificado dos santos. Aqui não está dizendo assim, quando vier quem é perfeito, não está falando da vinda do Senhor Jesus para levar os seus. Então, nossos corpos serão transformados, aqueles que, primeiramente, estão dormindo serão ressuscitados, e depois os que estiverem vivos subirão. Mas aqui é o estado em que nós estaremos. Aqui vier o que é perfeito. Nós estaremos perfeitos diante do Senhor, semelhante a Ele moralmente, ou igual a Ele moralmente, e também nos seus pensamentos, né? Estaremos iguais ao Senhor. A única diferença é que o Senhor tem a natureza divina, e nós não seremos divinos, como o Senhor é, né? Mas teremos o Espírito Santo em nós, enquanto o Senhor tem toda a plenitude de Deus nele, habita nele, mas moralmente, fisicamente, e a nossa mente também estará bem ajustada com o Senhor. Aqui é o nosso estado na vinda do Senhor para nos levar, né? Quando estivermos com Ele. Então, essa questão de, em parte, como leu aqui, né? Isso aqui será aniquilado. Não existirá fé, não precisa mais da fé, porque estaremos vendo o Senhor. Que maravilha, né? Estaremos com Ele, que a gente vive hoje por fé, porque o Senhor está ausente de nós, né? Também o que vai ficar é o amor. Nem fé, nem a esperança. Nem a gente vai esperar mais, tendo a certeza de que vem, e nem a fé, essa certeza da verdade também, não, tudo isso aí não vai precisar mais. Estaremos prontinhos, prontinhos, para toda a eternidade. Vou colocar aqui o livro para a gente começar aqui. Ele diz assim, deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Nesta passagem de 1 Coríntios 14, o apóstolo afirma três coisas que são para regular o ministério nas de assembleia. Vamos aqui. Devemos dar lugar à direção do Espírito que está implícito na palavra deixe. 8 vezes. Na versão que a gente leu, a gente não pode até não encontrar essa palavra deixe. Mas é escrita assim. E se alguém falar, deixe 2 ou 3, alguma coisa assim, né? E vai falando deixe. Esse deixe aí, na verdade, é a direção do Espírito. Por isso que o irmão fala. Nessa reunião aberta, onde o Espírito Santo está dirigindo, ou seja, é ele
que está dando toda a direção de qual irmão que vai trazer a palavra, tal. Há necessidade de estarmos realmente submissos ao Espírito para que possamos ser usados, né? Então devemos dar lugar à direção do Espírito. Outra coisa é, os profetas devem ter autocontrole sobre seu próprio espírito. Então não existe aquela coisa de sair falando, e a gente comentou, né, isso ontem, e depois de disparar falando, passar até do horário, aquela coisa toda, e alguém dizer assim, não é nem questão só de passar do horário, mas começar a falar assim, desenfreadamente. Alguns irmãos mais velhos já disseram que isso já aconteceu em reunião. E quando foi falar com o irmão disse, não, mas foi o Espírito que tomou conta de mim, o Espírito Santo tomou conta de mim, e aí eu comecei a falar. Não, não tem respaldo bíblico, porque a própria palavra fala que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, então ele tem controle. O Espírito Santo não tira ninguém do controle. Coisas que você vê aí fora, esse rodopio, gente pulando, rolando no chão, isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Mais uma coisa aqui. A Assembleia deve exercitar julgamento administrativo de silêncio naqueles que não estão sujeitos à direção do Espírito e naqueles que não controlam seus próprios espíritos. É nota do tradutor. Na versão em português, a palavra let, deixe, é omitida. A seguir, há uma sugestão de onde ela se encontraria. Numa versão livre dos versículos de 1 Coríntios 14, 26 a 30. Vamos ver aqui. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou reunis, ou congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo. Aí abre agora aqui, parêntese. Aqui esse faça-se tudo é deixe tudo ser feito para a edificação. Aqui é o que o irmão está falando. Marcar aqui melhor. Deixe que o Espírito tome a direção. O que caracteriza a cristandade dos nossos dias, nessa ruína, é que o homem tomou o lugar do Espírito Santo e é ele que dá toda a diretriz. É ele que é um homem ali na frente, ditando tudo, é um grupo de homens, né, chamado de clero, que diz tudo o que vai acontecer, toda aquela... Esqueci como é o nome, né, que fala... agora esqueci, se algum irmão lembrar aí, que é um roteiro, é tipo um roteiro. Só que na direção do Espírito, não existe roteiro, existe aqueles que estão exercitados, o Espírito levanta e usa aqueles que estão cheios do Espírito, né, que podem falar. Então ninguém nunca sabe o que é que vem, mas o que vier vai ser para edificação, exortação e consolo. Na cristandade, voltando a falar, infelizmente, as pessoas não se sujeitam ao Espírito Santo, se sujeitam ao homem e recebe tudo que vier do homem. Né?
Aqui diz assim: faça-se tudo, abre seu parêntese, deixe tudo ser feito para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso. Deixe que seja, aqui de novo, por dois, ou quanto muito três, e por sua vez, e haja intérprete, e deixe um interpretar. Mas, se não houver intérprete, sempre lembrando aqui que esse deixe é a direção do Espírito. Mas, se não houver intérprete, esteja calado. Deixe calar-se. O Espírito não está mandando falar. Deixe calar-se na igreja ou assembleia. E fale, deixe-o falar consigo mesmo e com Deus. E falem, ou deixe falar, dois ou três profetas, e os deixe que outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Deixe que o primeiro se cale. Como o irmão falou, não interrompa. Então, se estivermos submissos realmente à direção do Espírito, com certeza seremos muito felizmente edificados, consolados e exortados. Dá uma pausa aqui. Só lembrando, irmãos, que na versão em inglês, né? Na John Nelson Darby, na King James, você vai encontrar aí a palavra deixe. As versões em português não encontra, então se alguém for procurar nas versões em português nenhuma, você vai encontrar dessa forma. Só nas duas versões em inglês, de Darby e de King James. Só um relato rapidinho, né? Meu irmão falando aí, Dal, falando da cristandade, e eu lembrei que eu conversando com um irmão em Cristo que permanece ainda no sistema, e eu congreguei com ele um tempo em uma denominação. Aí quando eu saí, a gente continuou conversando, né, sobre a palavra do Senhor, e ele me perguntando como era as reuniões, como funcionava e tal. Aí a gente chegou uma certa feita nesse assunto, de eu falar com ele, né, da direção do Espírito Santo, do lugar que o Espírito Santo deveria ter e não tem no sistema, na cristandade. Aí a justificativa que o irmão me deu foi que a pessoa que estava ali na frente era tinha o Espírito Santo estava usando aquela pessoa que estava ali na frente para poder dar as ordens, né? Dirigir o culto, como eles costumam dizer. A gente observa, né, que infelizmente quando tudo está bagunçado e a prioridade é fazer a vontade do homem, ele encontra a justificativa para tudo, né? Aí essa foi a justificativa dele, né? Dizer que não, mas a pessoa que está ali, ela está sendo usada pelo Espírito Santo para dirigir o culto, ou seja, o Espírito Santo está terceirizando uma pessoa para dirigir, né, o culto, ou dirigir uma reunião. Seria um absurdo, né? Vou continuar então.
reunião para ações de disciplina. No mundo perfeito, não haveria necessidade desta reunião. Mas enquanto a igreja estiver na terra, e nós estivermos, e nós, lê de novo. Mas enquanto a igreja estiver na terra, e nós tivermos a carne em nós, haverá surtos de pecados nos santos. Se eles negligenciarem, julgarem-se a si mesmos. Isso vai acontecer se houver negligência, né? Da própria pessoa em fazer o auto-julgamento. Continuando. Consequentemente, haverá necessidade de ações disciplinárias pela Assembleia sobre aqueles que não controlam os impulsos da carne nas suas vidas. Quando uma Assembleia toma uma decisão requerida para silenciar um irmão ou excomungar alguém, ali Mateus 18, de 18 a 20. Vamos dar uma pausa aqui só para a gente ver esse versículo. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Voltando aqui. Então, é a ação da Assembleia, aquilo que a gente viu, né? Mateus 18, de 18 a 20. Continua lendo aqui. Quando uma Assembleia, vou pegar de novo. Quando uma Assembleia toma uma decisão requerida para silenciar um irmão ou excomungar alguém, Mateus 18, de 18 a 20, isto deve ser feito em Assembleia, quando os santos estão reunidos. E o Senhor está no centro. 1 Coríntios 5, 4. Vamos ver lá. Isso aqui é até interessante, essa questão aqui que deve ser feito isso em Assembleia. 1 Coríntios 5, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Aqui é Paulo escrevendo aos Coríntios, dando uma ordem que a Assembleia deve acatar por causa de um fornicário no meio deles. Uma pessoa estava em pecado, estava no meio. Então ele diz assim, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ele é o Senhor da Assembleia. A autoridade é do Senhor.
E ele dá essa autoridade apostólica, primeiramente, a Paulo, e também à Assembleia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós, ele fala da Assembleia, e o meu espírito, porque Paulo não estava, aí uma carta, com o poder de Jesus, nosso Senhor, e fala o que deve a Assembleia fazer. O irmão vai falar aqui. Se alguém tiver algo em mente, por favor, pode explanar. Vamos lá. Esta ação deve ser, né? Estou si aqui, mas deve ser um ser. Esta ação deve ser contra qualquer maneira de pecado que uma pessoa seja acusada. Esta ação não é feita por um grupo de irmãos ou mais velhos. E aí, o detalhe que o irmão está falando aqui. A parte da Assembleia. Mas pela Assembleia, quando está reunida. Atos 15, 22. Vamos ver lá. Atos 15. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja ou assembleia, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. De maneira nenhuma pode ser admissível que numa assembleia um grupo de irmãos à parte, ou até irmãos mais velhos, tome decisões à parte da assembleia e essa decisão aí tenha que ser sancionada sem a assembleia. Ou seja, o restante dos irmãos da assembleia tem que acatar. Não é admissível isso. Os irmãos à parte podem estar tratando de algum assunto, é para assim, é o cuidado, né, vamos dizer, para que determinados assuntos não se espalhem no meio dos irmãos. E isso pode causar um certo transtorno em alguns que não estão preparados. Então, alguns irmãos que tomam a frente, como a gente viu lá, os presbíteros, né, ali em Atos, alguns irmãos que é levantado pelo Espírito, pode tomar parte de estar vendo assuntos na Assembleia, analisando o caso, procurando ver a veracidade de tudo e corroborando com a palavra de Deus, eles tomarem uma posição, um parecer. Esse parecer ser levado a toda a Assembleia, no momento em que a Assembleia, primeiro dia da semana, está reunida diante do Senhor. Aí, então, expõe-se aquilo ali à Assembleia, e a Assembleia vai acatar, junto com aqueles outros irmãos que analisaram o caso. Não precisa dizer, espalhar, né? Dar o detalhe de tudo. Mas resume-se, né? Bom, foi um pecado moral, um pecado eclesiástico, um pecado doutrinal. O irmão vai estar sendo tirado de comunhão, ou o irmão vai estar sendo silenciado, porque ele está persistindo em falar sem nenhum proveito. Então, existe essa questão. Sendo que existem ações realmente disciplinárias de que ela vem assim de uma forma direta, que não tem nem como assim ninguém dizer, tentar
amenizar nada. É porque a palavra já fala. Então, aqui, né? Esta ação, só voltando, não é feita por um grupo de irmãos ou mais velhos, à parte da Assembleia, mas pela Assembleia quando está reunida. Uma reunião para uma ação disciplinária é normalmente apensa à reunião do partimento do pão, porque o partimento do pão é onde a unicidade do corpo e a comunhão à mesa do Senhor são expressas. Fiquei na dúvida, essa situação pode acontecer antes da reunião de partimento do pão ou depois da reunião? Porque a penso é junto, né, é anexado, mas em que momento? Eu fiquei nessa dúvida. Se de antes de iniciar a reunião ou se de após. Geralmente, a Não vai Assembleia, depender da situação. isso é, geralmente, assim, é como você falou, né? Não é durante o momento dessa reunião, né? Porque ali, no partimento do pão, o sentido dessa reunião é a lembrança do Senhor, a pessoa dele, o anúncio da morte dele e a expressão do um só corpo, daqueles emblemas, tá? O emblema do pão que está ali. Do um só corpo. É o corpo de Cristo místico. E também, primeiramente, aquele pão que está ali na mesa, ele representa o corpo físico do Senhor. Mas a expressão do só corpo também é colocada ali naquele momento. Então, durante essa reunião, não, né? Mas essas coisas podem ser feitas fora. O anúncio de uma questão disciplinária. Porque 1 Coríntios 11, como a gente viu na questão da ceia, se um irmão, ele está ali no momento da ceia, mas ele trata ali os emblemas como se fosse alguma coisa, só o Senhor sabe, né? A gente não sabe do coração. A palavra diz para ele tomar do pão e comer, e do cálice também. Ele se examinar e comer. Se ele estiver comendo de uma forma desonrosa para o Senhor sabe disso, não é nem o irmão que está ali, ele está sendo julgado pelo Senhor. Mas, após a reunião, o partimento do pão, ou até antes, como o irmão falou aí, eu acredito que pode haver um anúncio de alguma coisa. Né? Esse irmão que vai ser silenciado, é bom falar isso aqui, né? Uma ação disciplinária não de excomunhão, esse irmão que vai ser silenciado, vamos colocar essa disciplina de silenciar o irmão que às vezes gosta de estar falando, gosta de estar ensinando, gosta de estar trazendo alguma coisa. No partimento do pão, ele não é impedido. Não. Ele, no momento da administração da palavra, sim. Mas no partimento do pão, ele continua normal. Agora, um irmão que foi excomungado, que sofreu uma excomunhão, aí nem mesmo do partimento do pão ele participa. Ele está fora da comunhão dos santos. Lembrando, ele não está fora do corpo de Cristo. Isso é impossível. Se ele é o irmão verdadeiro, ele está salvo. É impossível ele ser tirado do corpo místico de Cristo. Mas da comunhão à mesa do Senhor, sim, ele vai ser tirado por uma questão de pecado, que a Assembleia resolveu devido ao ato, né? E precisou agir dessa forma. Então, nem mesmo do partimento do pão ele participa de nada, e nem mesmo de festas de amor, que a gente tem aqui como
almoço de comunhão. Esse é tirado fora de comunhão. Mas aquele que foi silenciado, ele continua na reunião, sim. Parte o pão, faz tudo direitinho. Toma do pão, né? Cálice. Mas na hora da ministração, não, nada disso. Ele é impedido nessa parte aí. Acho que está bastante assunto aqui, né? Não sei se os irmãos querem dar uma paradinha aqui, tentar ver se tem mais alguma coisa dentro disso, porque já são 8h58. A gente pode ir com calma, né? Esses assuntos aqui. Os irmãos que já estão em comunhão estavam prestando mais atenção, e outros que têm o desejo de estar em comunhão também. Já vai aprendendo, né? Estar reunindo ao nome do Senhor é um privilégio, mas tem julgamento. A mesa do Senhor tem a necessidade de julgamento. Se não houver, o Senhor julga, e é capaz de julgar toda uma assembleia. A gente vê lá em Apocalipse, ele falando da assembleia, da igreja em Éfeso. Ali é falta de julgamento dos irmãos. O Senhor diz assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Falta de julgamento. Verdade, Dal. E esse assunto é bem... são muitos detalhes, né, de situações que podem surgir, não tem uma fórmula, né, por assim dizer. Então, acho que a gente pode tratar alguns, a gente pode pensar e trazer na próxima reunião, porque, por exemplo, né, se um irmão chega para o partimento do pão e a gente sabe que ele está em pecado moral, por exemplo, né, é confirmado, a gente sabe que ele está em pecado moral, aí eu acredito que deveria ser antes, então, né, no dia da reunião ele chega, então a gente não vai permitir que ele participe, né, certamente. Então vamos ter que já conversar com ele, já avisar ali, certamente em assembleia, né, antes ali de começar o partimento do pão, por assim dizer. É o que eu estou pensando, né, mas vamos trazer depois na próxima reunião se é isso mesmo ou se tem outra situação. E pode acontecer de um outro tipo de situação que possa ser comunicado, essa pessoa nem veio, mas a gente já sabe que ele está em pecado, por exemplo, ele abandonou ou não quis vir para o dia ali do partimento do pão, e aí eu acredito que a gente não precisa comunicar isso antes do partimento do pão, para que a gente não fique pensando em outra coisa, né? Porque eu acho que o partimento do pão a gente tem que ir exclusivo para pensar só no Senhor e se separar ali só para o Senhor, em adoração ao Senhor, em memória do Senhor. E aí eu acredito que depois, né, que terminar o partimento do pão, poderia, né, ser feito esse comunicado, né? Porque alguém pode perguntar: cadê o irmão fulano? Sei lá, por que não veio? E aí depois, né, do partimento do pão, poderia ser feito então esse comunicado, né, acerca da situação daquele irmão, que já, por assim dizer, alguns já sabem, os varões, pelo menos, já ficaram sabendo, já discutiram antes, acerca do que havia acontecido que era um pecado moral e estava já tudo claro. Né? Então, assim, você vê que são muitos detalhes e é bom se a gente puder, né, destrinchar melhor, né, em outra reunião. Certo? Aí você lembra, Isaac, viu? Eu vou deixar marcado aqui essa parte. E aí você lembra isso aí, certo? Ok, e eu fiquei muito com essa dúvida porque ele coloca aí, né, que tem que ser apensa, apenso, se não me falha a memória, é isso, é anexado, é junto. Só que assim, junto como, né? Ele não deixa muito detalhe no livro. Então é por isso que eu fiquei agora querendo um pouco mais de detalhes sobre isso. Porque a palavra pensa é isso, a não ser que tenha um outro significado que eu não conheça. Mas é anexado, é junto, um documento foi apenso a algo. Então é junto. Aí eu fiquei agora, mas durante a reunião que eu vou me lembrar do Senhor e a gente vai exclusivamente para isso, e a gente vai agora se ocupar com um pecado e uma excomunhão ou um problema de alguém, eu acho que tira um pouco, entendeu? E aí,
o objetivo principal, que é de estar ali focado só no Senhor, só nele e em mais nada. Mas aí é claro que está escrito isso no livro aí, o irmão escreveu isso. Então a gente pode entrar mais em detalhe para entender se existem situações que, como eu te falei, né, pode ser que algo que realmente tem que ser feito durante, ou durante que assim, antes de iniciar, e talvez esse apenso é porque vai ser um anexo, mas um anexo antes. Mas que tende a acontecer porque todo mundo já sabe que ou pelo menos alguns já sabem que aquele irmão está realmente, como aquele lá de 1 Coríntios, né, todo mundo sabia que ele estava em pecado moral. Então, aí eu acredito que seria óbvio, né, que antes de começar ali o partimento do pão, já fosse tomada essa decisão, e a gente vai ter que desviar um pouco o foco realmente, mas de qualquer modo, pensando no Senhor também, porque vai ter que tirar ele ali, porque vai contaminar a mesa, né, e vai ter situações, como eu falei, né, que pode ser realmente, que pode ser feito depois, né, da reunião, né, trazer esse comunicado, mas o tempo já está bem avançado, a gente pode, se o Senhor permitir, né, na próxima reunião a gente tratar melhor sobre isso. Ele deve falar um pouco mais na parte de baixo que eu vi aqui. É mais ou menos aquilo que foi falado. Aqui já é algo já decidido. E aí vai ser anexado também a questão do partimento do pão. Mas o irmão deve falar aqui um pouco depois.